Hoje finalmente vamos falar sobre o tarô, que é parte da minha profissão fixa, eu diria. E, bom, eu vou acabar com aqueles mitos sobre o tarô adivinhar o futuro, o tarô ser do mal, maligno, falar sobre coisas que a gente não quer saber, enfim, várias lorotas que a gente escuta por aí. E eu vou acabar com elas hoje nesse vídeo aqui. Se não você, alguém próximo a ti tem medo do tarô e do que ele pode trazer. Você pode já estar acostumado com assuntos místicos e ocultismo no geral, então você já pode estar familiarizado também com a teoria do tarô. Só que muita gente tem aquele medo de achar que ele mexe com forças que a gente não deveria acessar, quando na verdade o tarô é exatamente o contrário. Ele nos traz, sobretudo e em primeira mão, o nosso poder de cocriação. E ele basicamente também nos mostra quais são as nossas ferramentas atuais disponíveis para a gente criar e botar a mão na massa com o que a gente quer realizar. Isso é muito rico. E talvez seja por isso que a maioria das pessoas não queiram que a gente tenha isso na mão. Talvez seja por isso que o senso comum coloca a imagem do tarô como algo completamente negativo e maligno. E também seja por isso que eu gosto tanto desse oráculo, dessa magia que eu frequentemente tenho nas minhas mãos. Um tarólogo sério, a primeira coisa que ele tem que fazer é passar para o consulente a certeza de que ele tem a capacidade de sair dali daquele jogo consciente das suas verdades e também das suas fraquezas, né? Ele consegue dizer pra gente o que tem de sombrio no nosso presente, mas sem nos deixar assustados com isso. Ele mostra que da mesma maneira que aquele momento é negativo, as coisas não são permanentes. Então, quando você detecta alguma coisa, você tem a capacidade de transmutá-la. E o tarô ele acaba sendo uma simbologia, uma abertura para você visualizar e acessar esses momentos da vida que no geral a gente nem se dá conta. Você já ouviu aquelas coisas assim que as pessoas falam: ah, se eu tivesse consciência disso antes, se alguém tivesse me avisado, se eu tivesse pensado nisso antes. Enfim, às vezes a gente pensa que certas ocasiões teriam sido muito mais fáceis se a gente tivesse tido a oportunidade de refletir melhor sobre ela. E é nisso que o tarô nos convida. Ele nos convida a refletir, a enxergar o posicionamento atual das nossas vidas. E eu não tô falando isso só porque eu acho da minha cabeça. A própria etimologia da palavra, ela já traz a mensagem que o tarô vai nos trazer, que basicamente significa tarô, na tradução, caminhos de vida. E isso é muito bonito, porque ele vai mostrar pra gente possibilidades, caminhos e constantes mudanças que a gente pode estar aí diariamente se colocando. Ele nos dá, sobretudo, também o poder de manifestar o que a gente quer viver, o que a gente quer realizar. Então, quando a gente entende que a gente não tem certos atributos suficientes para fazer o que a gente queria, ele pode nos dar um conselho de qual caminho a gente segue para que a gente encontre aliados, para que a gente encontre pessoas que vão nos ensinar ou vão somar com a gente para a gente poder, enfim, realizar. O tarô, quando ele apareceu na minha vida, ele basicamente me disse que eu poderia realizar meus sonhos, que eu poderia pensar melhor, e que eu poderia intuir melhor, enxergar melhor, entender melhor o que estava acontecendo ali comigo. Mas tanta coisa que eu tô falando, eu vou finalmente perguntar o que é o tarô, o que acontece quando a gente joga um tarô, o que é que vai acontecer, né? Tanto misticismo envolvido e pouca explicação aí disponível. O que acontece é que a gente trabalha o nosso inconsciente coletivo. Jung, que é um dos mestres da psicanálise, ele tem uma forte relação com o oráculo e com o tarô, porque ele entende que ali tem arquétipos da nossa natureza humana comum. Então o consciente coletivo ele está presente em simbologias que ao decorrer da nossa vida, independente da nossa idade, da nossa cultura, enfim, de várias questões que nos diferenciam enquanto seres humanos, independente disso, estará presente o que nós temos em comum, que são os nossos momentos de aflição, de paixão, rebeldia, de quando a gente está perdido. Enfim, são várias combinações também que geram interpretações completamente distintas, utilizando as mesmas cartas, que vão ter a ver com o momento presente, junto com a energia também que a pessoa que está lendo e está recebendo a leitura vão estar manifestando ali. O tarô ele funciona muito melhor quando ambos acreditam. Eu, como taróloga, já joguei para pessoas que estavam ali para me testar. Às vezes também estavam testando sem muita maldade, testando porque elas não conhecem, não estão familiarizadas com aquele universo. Mas tem aqueles céticos que querem estar ali para falar que é mentira, para tentar te desmontar no que você está falando e acreditando. Só que com o tarô não tem isso. Porque, sobretudo, se for uma pessoa precisa, uma pessoa que estudou bastante sobre o oráculo para atender. Porque as cartas, elas são muito exatas. E elas são certeiras justamente porque o que ela contém é uma mensagem real do que você armazena dentro de ti, enquanto ser humano. Então, é muito difícil a pessoa não se identificar com aquilo ali. E quando o tarólogo ele é sério, como eu estou dizendo, ele vai fazer uma leitura bastante precisa. Então, vai ser bastante difícil também você dizer que aquilo não é real. É lógico que, às vezes,
o tempo e espaço das coisas é diferente. Aprofundando um pouco nas teorias holísticas, o tarô ele trabalha com o tempo do búdico, que é acima do tempo astral, que é uma parte onde a gente tem a sutileza do tempo e espaço um pouco diferente do que a gente entende aqui no planeta Terra. Então ele mexe com 3 meses para frente, 3 meses para trás, e com o momento presente. É que a gente entende o hoje na Terra como o hoje 24 horas, só que para o cosmos, para o universo, hoje é completamente relativo. E isso, novamente, não sou eu que estou falando. Se a gente for conversar com um astronauta, ele vai explicar pra gente que fora da Terra o tempo é outro. No tarô e na espiritualidade também. E é por isso, talvez, que exista essa questão com a adivinhação. Existem várias formas de jogar, existem várias mandalas de jogos para você abrir, e existem várias formas de se interpretar, apesar da simbologia ser a mesma. Então eu imagino que tenham tarólogos e profissionais espirituais que trabalhem com a adivinhação. No meu caso, no caso da maioria das pessoas que eu tenho trabalhado, a gente tenta se apropriar do aqui e agora, porque acredito que tanto na psicologia como no espiritual, a gente deveria se apropriar do que a gente tem de ferramentas disponíveis hoje. Então o tarô ele nos ajuda muito mais no momento presente. E assim, eu não sei se você sabe, mas eu já falei aqui em alguns vídeos, aliás, vai lá assistir um vídeo que eu falo sobre o detox inconsciente, que eu falo sobre energia no geral. E lá nesse vídeo eu tô falando mais ou menos também o que a gente pode fazer para se esvaziar e receber essas bênçãos e essas energias melhor. Então vai lá assistir que vale a pena. Mas voltando a trazer aqui para o que eu estava dizendo, eu não sei se você sabe, tudo que você vive hoje, agora, há 6 meses atrás, há 1 ano atrás, você estava intuindo e planejando. Ainda que não seja um planejamento exatamente efetivo, você estava pensando e começando a construir estratégias internas para alcançar esse objetivo que hoje você alcançou. Ele pode não ser um objetivo claro e concreto como que você gostaria, mas eu tenho certeza que certas particularidades da sua vida que você vive hoje, se você parar para pensar, você já pediu por elas há um tempo atrás. E é mais ou menos isso que o tarô ele vai fazer. No momento em que você está a querer realizar, ele vai te ajudar a te dar um guia para você seguir. Bom, sobre esse guia, né? Muitas vezes a pessoa olha o tarô e ela se assusta pela simbologia, pela cor, pelo peso que ele pode aparentemente trazer. Mas assim como a astrologia, o tarô ele também tem um lado positivo e negativo em todos os arcanos. Então não existe arcano ruim e arcano bom. Ainda que, simbolicamente, até pelas cores e a terapia das cores, eles aparentam estar um pouco distintos no que é bom, leve, pesado e ruim. Só que isso é muito relativo. Porque até mesmo o ruim, ele traz sempre a mudança. A tristeza, ela traz sempre o novo, enfim. Todas as cartas que aparentemente seriam ruins no tarô, a mensagem positiva delas é sempre com renovação, mudança, avanço, que são coisas que a gente já sabe que depois de passar por uma maré ruim, costumam vir até nós. E eu vou mostrar mais ou menos para vocês essa discrepância de uma carta para outra, e só pelas cores vocês vão observar. Então, gente, estou aqui com o tarô cheio das cartas, cheio de conteúdo para vocês, só que eu vou pedir muito, se inscreve no canal, deixa o seu like, comentário, que é muito importante para mim, e me ajuda a divulgar também, vamos juntos nessa que é melhor. Então, aqui nós temos os arcanos que muitas pessoas entendem como negativo, pesado, e aqui como positivo e feliz e alegre. De fato, esse aqui é mais leve, esse aqui é mais denso. Só que, em proporções, eles são igualmente positivos e negativos. Porque tanto essa carta quanto essa, elas trazem arquétipos para o positivo e para o negativo. Então, o máximo que pode acontecer quando você recebe um jogo que vem mais cinza, mais denso, mais pesado, e que você mesmo, leigo do tarô, só em olhar as cores, já percebe que existe um peso energético ali, se acalme, porque o tarô ele tem como responsabilidade, assim, na teoria e na prática, detectar o que está acontecendo e levar o caminho do que pode acontecer. Então, sempre que você for ser atendido, você vai ser também consolado. E, além disso, tem uma coisa muito forte que acontece só com o ato da gente abrir o oráculo, que são as mandalas. O tarô, ele por si só é terapêutico, porque a maneira que se joga, e aí eu volto a falar que quando é com tarólogo de responsabilidade maior e conhecimento vasto, isso fica ainda mais potente. Mas quando você joga só a posição das cartas, que estão simbolizando a sua vida, elas já purificam a sua alma, a sua aura, o seu caminho. Então, assim, você tem várias maneiras de jogar, várias organizações de mandalas para proporcionar. E a que eu costumo jogar bastante, que tem bastante a ver com todo o cerne do esoterismo moderno, que envolve a cabala, a astrologia, o tarô, é a mandala astrológica, que basicamente são 13 cartas, 12 representando as 12 áreas da nossa vida que está presente na astrologia, as 12 casas, e uma sendo você para você mesmo, um conselho de ti para ti.
E eu acho esse jogo muito potente, porque geralmente a pessoa não me pergunta. Eu abro a posição da carta na casa, vai dizer mais ou menos como está a vida da pessoa naquele aspecto. Muitas pessoas choram também durante os jogos, elas acessam emoções até então ocultas e não muito acessadas. E isso tudo está explicado na simbologia, no que acessa internamente em nós humanos e no quão mágico isso pode ser da gente poder ter uma extensão do nosso interno em simbologia palpável ali na nossa frente. Isso é um poder de cocriar muito grande, muito eficiente, quando a gente entende e se apropria do que ele pode nos proporcionar. Muita gente me pergunta também se todo tarólogo joga incorporado, joga com cigana e tal. Existem a Umbanda e o Candomblé que fazem jogos de búzios, entre outros jogos, que nesse caso, sim, a vovó tá lá em presença e tal, espírito. Mas os tarólogos, como eu, no caso, a gente joga sendo nós mesmos, só que nós nos preparamos energeticamente para acessar lugares de energia sutil que são mais invisíveis ao senso comum, ao nosso, até para mim, dia a dia. Então a gente tem que se preparar para poder se conectar com aquele oráculo ali que está aberto e que é vivo, porque o tarô ele é vivo. É uma prática milenar, a gente não sabe exatamente quando começou. Um dia eu vou fazer um vídeo aqui melhor sobre a história do tarô. Esse eu estou explicando o que acontece quando se joga, o que acontece com a diferença dos arcanos. E assim, não se sabe exatamente quando começou o tarô. A história tem armazenado a família francesa lá atrás, no século XIV, XV, que eles tiveram 15 tarôs incompletos que simbolizavam poder. Mas não se sabe se foi nos egípcios, se foi lá atrás. Eu sei que é uma prática milenária que é viva e atual, bastante rica para a sociedade que a gente está enfrentando agora. Muitas pessoas de poder, assim, famosos, políticos, muitas pessoas acessam essa magia para poder se manter no poder. E aí a maior prova daquilo que eu estou dizendo é quando você tem um desejo e você quer um caminho certeiro de alcançar esse desejo com as ferramentas que você tem. E é nisso que essas pessoas buscam se apegar nessas horas. Então, por que não você, né? Por que temer algo que é disponível a ti? Qualquer pessoa pode aprender tarô, qualquer pessoa pode jogar. Existem pessoas que têm um dom maior, uma sensibilidade maior com o oráculo, mas você pode se apropriar e sim, você pode jogar para você mesmo. O que acontece é que já deve ser até imaginável é que a nossa mente tende a distorcer algumas mensagens para o que a gente gostaria que acontecesse. E como eu disse, o tarô ele é bem direto, ele não erra. Então, eu aconselho a você, quando for jogar para ti, ter um livro do seu lado, que aí você pode se apegar às palavras do livro, que não vai ter como você se enganar. E bom, gente, o tarô é muito grande, é muito vasto o universo que contém nele, as combinações e números que podem ter, de mandalas também. São 22 arcanos maiores e 56 menores. Um total de 78 cartas. Então você imagina, né? É muita combinação precisa sobre a sua realidade. E eu convido você a acessar o tarô. É bom você ganhar, não é tão bom você comprar, mas se você quiser você compra também. Existem outros tipos de oráculos que representam essa simbologia sem ser com os arquétipos do tarô oficial clássico, que é o que eu trabalho. Então a gente pode também falar sobre oráculo em breve, a diferença do oráculo para o tarô. Só que eu já adianto que o oráculo ele vai acessar basicamente os mesmos lugares do nosso inconsciente, mas sem a simbologia tão certeira que o tarô contém. Então são vários tipos de oráculos, existe o oráculo fitoterápico, o oráculo da deusa, são vários para vocês acessarem e ver o que o seu momento presente está querendo se comunicar com você para o seu maior aperfeiçoamento, tanto nas atitudes quanto pessoal. Fica esse convite de autoconhecimento muito rico que eu pretendo levar para a minha vida toda, então vai ter bastante assunto no canal sobre ele. E um beijo, tchau!